Beleza, professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar a divisão regional da América do Sul. Situada aí no continente americano, mais especificamente ali na região sul do continente americano, a América do Sul ela possui uma unidade e uma diversidade muito grande. A começar pela sua unidade, né, no que tange aí a sua dependência econômica, com grande influência dos Estados Unidos, essa ideia aí de modelo de sociedade consumista, capitalista, grande parte dos países acabam tendo que se render a esse tipo de situação. Além disso, os processos históricos também vão explicar as desigualdades sociais que existem dentro desses países. E aí a gente sabe que aquele sistema, né, de metrópole e colônia, a gente viu que muitos países eles acabam tendo uma exploração desenfreada dentro do seu território, o que vai explicar aí que toda a riqueza que tinha dentro desse território se dirigiu ali para as metrópoles, né? Em contrapartida, as colônias, que é o que a gente vai ter aqui dentro da América do Sul, elas simplesmente demoraram muito a se desenvolver. Inclusive, o seu processo de industrialização se deu tardiamente, né? Já a diversidade no âmbito natural, a gente pode citar aí a questão da vegetação, do clima, do relevo, da demografia, da formação étnica, do desenvolvimento econômico e do próprio padrão social, né? Então, se a gente for pensar nas características físicas, né, isso tudo vai se explicar também pela sua grande variedade, né, latitudinal e longitudinal, ou seja, o seu desenvolvimento vertical e o seu desenvolvimento horizontal vai explicar muito aí da sua vegetação, o que vai influenciar também diretamente o clima, né? Vai passar por diferentes zonas climáticas. Lembrando que a América do Sul é cortado pela linha do Equador, que é uma zona bastante quente, né, do nosso planeta, assim como também a gente tem uma zona temperada, né? A América do Sul é cortado também por uma linha tropical, né, que é o Trópico de Capricórnio. Bom, e aí se a gente for pensar em relevo, a gente tem aqui a emergência de dobramentos modernos, a gente tem a Cordilheira dos Andes, a gente tem aí o Brasil, né, como um país que tem uma estrutura geológica bastante antiga. Já a sua demografia está diretamente ligada aí ao seu processo de formação étnica, né? Formação étnica aí no sentido de que já existiam povos originários nessas terras, e aí com o processo de colonização foi ocorrendo uma miscigenação, né? E o desenvolvimento econômico se explica exatamente por aquele processo histórico, né? Grande parte do território demorou a se desenvolver, sobretudo o que foi impactando ao próprio padrão social. Da América do Sul, a gente tem que destacar o Brasil dentro de um cenário geopolítico, né? Não só pela sua dimensão continental, e aí o que seria essa dimensão continental? Se vocês observarem o mapa, vocês vão ver que o Brasil ele pega grande parte do território da América do Sul. Então isso ele tem um grande destaque dentro desse cenário. E em assuntos geopolíticos também, né? A começar pela sua própria economia. O Brasil apresenta uma boa economia se comparar aos países sul-americanos. Se a gente for pensar em diferenças internas de países, a gente também pode citar a Argentina, e aí vai se enquadrar aí na posição 45ª, o Uruguai na 51ª e Bolívia, né, na 108ª. Então, se vocês observarem bem, olha as disparidades que existem de economia, né, dentro dos países. Então, com isso, a gente pode definir diferentes regiões para a América do Sul. É o que a gente vai chamar de regionalização. Essas regionalizações, elas estão baseadas nos fatores geográficos, históricos, econômicos e sociais. Então, se vocês observarem o mapa, vocês vão ver que os países que estão em amarelo, eles são conhecidos como América Andina, né? Fazem parte ali da comunidade andina, que seria sobretudo ali com uma bastante influência da Cordilheira dos Andes, né? Já em vermelho, a gente tem as Guianas, né? Que é uma porção menorzinha que a gente tem lá ao norte, né? Da América do Sul. E aí a gente vai ter a América Latina, que seria basicamente ali a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, né? E o Brasil, né? Com grande parte aí do território da América do Sul. Bom, galera, vamos começar agora a aprofundar um pouquinho aí nessas regionalizações que a gente tem da América do Sul. A começar pelas Guianas, né? As Guianas é formada ali por antigas colônias, e aí a gente vai ter a Guiana Francesa e o Suriname,
né? A Guiana Francesa, ela foi colonização inglesa e ela é interessante porque ela é a única da América do Sul que possui esse tipo de colonização. Todas as demais possuem uma colonização latina, né? Ou seja, teve ali uma influência portuguesa, espanhola ou até mesmo francesa. Ela se tornou independente em 1966, quando ela começa a integrar a comunidade britânica, né? A comunidade britânica, ela nada mais é do que o Reino Unido junto com as suas antigas colônias, né? Já a sua economia ela é muito voltada para a agricultura, na produção de açúcar. Além disso, a gente também vai encontrar a extração mineral, né? Sobretudo ali da bauxita. Já a Guiana Francesa, ela é um território ultramarino da França desde 1946. O que seria um território ultramarino, né? É um território para além-mar, ou seja, além do seu território continental que a gente tem dentro da Europa, né? No caso a França, ela também tem esse território aqui para além-mar, né? Ou seja, atravessando o Atlântico, ela também tem o seu território. E aí o que é interessante é que toda a legislação, toda a política são seguidas, né, através da França. Inclusive, quando tem votação, né, na França, eles votam aqui para o presidente na França. Tá? Bom, a sua economia aí é voltada para a exportação de madeira e de pescado. Já o Suriname tem uma colonização holandesa, se torna independente em 1975. Os países, na verdade, a sua população vai sofrer com bastantes problemas socioeconômicos, né? E a sua economia é muito voltada também para a exportação da bauxita. Bom, além disso, esses países, né, tanto a Guiana Francesa e o Suriname, eles possuem um nível de integração muito baixo, né, se for comparar com os demais países da América do Sul. E isso tudo se deve aos fatores históricos, né? Além disso, o próprio isolamento pela floresta amazônica é um motivo também que vai explicar esse distanciamento. Agora, no entanto, a construção de uma ponte binacional sobre o rio Iapoque faz uma importante conexão da Guiana por meio de uma rodovia pela BR-174, que vai ligar Manaus à Venezuela e vai acabar reduzindo esse isolamento. Ou seja, é uma forma, né, de tentar integrar cada vez mais esses três países aí, das Guianas, né, ao restante dos países sul-americanos. Já a América Andina será composta pelos países da Bolívia, do Chile, da Colômbia, do Equador, do Peru e da Venezuela. Está situada aí na porção oeste da América do Sul. É muito interessante porque exatamente nessa porção é onde a gente tem o encontro de duas placas tectônicas, o que a gente vai formular ali uns dobramentos modernos, né? Que seriam aí as montanhas. É onde se encontra a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes ela acaba sendo uma importante barreira orográfica, né? Tendo uma altitude muito elevada. Então o relevo vai ter um grande impacto, né? Tanto na agricultura como nas questões climáticas. Além disso, grande parte da população andina tem uma origem indígena, né? Inclusive, alguns países acabam adotando o idioma indígena, né? O tupi-guarani, como um idioma oficial daquele país. Bom, os países possuem aí a sua economia voltada para uma monocultura da exportação. O que seria isso, né? É somente um produto que você tem ali sendo produzido, né, sendo cultivado dentro do país, e toda essa produção se volta para a venda, para o mercado externo, né? Ou seja, para a exportação. E isso aí já vai dizer para a gente que os países vão desenvolver uma lógica, né, de dependência externa, né? Ou seja, para o país ter o dinheiro, né, falando didaticamente, eles vão depender de outros países comprarem. Então essa relação acaba criando uma dependência muito grande. Com exceção aí da Colômbia, né? A Colômbia acaba tendo um estreitamento com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos acabam favorecendo em diversas situações o governo colombiano, né? Sobretudo aí nos assuntos militares, tá? E no próprio desenvolvimento tecnológico também. Existe um grande projeto chamado de Anel Energético, né? E que se de fato isso sair do papel, será um grande avanço aí para a produção de energia, né? Para o consumo de energia e tudo mais, sobretudo aí no que tange ao gás natural. Existe sim, né, um grande desenvolvimento econômico. Na verdade, os países começam a
apresentar um desenvolvimento econômico e isso acaba demandando maiores fontes de energia. Então, o anel energético acaba vindo para suprir essa demanda. É interessante que o Brasil ele apresenta um acordo, né, de gás natural com a Bolívia. A Bolívia que é um dos maiores produtores de gás natural que a gente tem aqui dentro da América do Sul. Então, grande parte do gás natural que a gente encontra aqui no Brasil é proveniente também desse acordo realizado com a Bolívia. E aí, se a gente for pensar no Chile, ele possui características diferenciadas, né, dos demais países da América Andina. Até porque ele vai sair da comunidade andina em 1979. Mas ainda que ele saia, ele ainda continua tendo influência dessa comunidade. Até porque ele está localizado na região da Cordilheira dos Andes. E ele se torna diferenciado porque ele possui uma economia muito aberta para o capital estrangeiro, o que vai tornar o Chile um laboratório para o neoliberalismo, né? E aí, pensando em neoliberalismo, a gente começa a pensar em entrada de empresas multinacionais, né? De privatizações também. E isso tudo vai acontecer durante a ditadura do general Augusto Pinochet. Né? Claro que isso não foi satisfatório para a população, e isso acabou gerando diversas mobilizações populares. Né? E isso fez com que o Pinochet começasse a rever as suas políticas neoliberais e ele começou a realizar reformas que agora têm um cunho social, né? Ou seja, voltado para atender às necessidades da sua população. A economia do Chile vai ser baseada aí no setor vinícola, com produção de vinhos maravilhosos. Além disso, eles também vão produzir frutas e pescados, né? Sendo que o Chile também apresenta alguns problemas sociais. Né? O seu desenvolvimento econômico, ainda que ele tenha crescido nas últimas décadas, é possível a gente encontrar algumas disparidades sociais dentro do seu território. Bom, já a América Latina, formada aí pela Argentina, Paraguai e Uruguai, né, sobretudo ali naquela região hidrográfica da Bacia do Rio da Prata, o Rio da Prata que corta os três países e acaba se tornando muito importante dentro de um escoamento de mercadorias, porque esses três países eles fazem parte aí do Mercosul, juntamente com o Brasil, né, e o Rio da Prata ele se torna bastante importante nesse sentido, né, de ser um rio em que transita, né, mercadorias, sobretudo porque estão ali ligados ao bloco econômico do Mercosul. E o Brasil acaba tendo uma grande representatividade dentro disso. Se a gente for pensar em país, né, a Argentina acaba tendo uma economia muito expressiva, mas que nos últimos anos acaba tendo aí um estagnamento, vem vivenciando uma crise política, o que tem gerado uma crise econômica também. Mas, além do mais, apresenta um bom índice de desenvolvimento humano. Né? E tem o Brasil como seu principal parceiro, ou na verdade o Brasil tem a Argentina como seu principal parceiro, mas que nos últimos anos isso já está se invertendo. Né? O Brasil tem deixado de se tornar parceiro da Argentina e a China tem assumido o seu lugar. Se a gente for pensar no Uruguai, ele possui um elevado padrão social, e aí alguns anos atrás, né, foi chamado aí já de Suíça das Américas, exatamente pelo seu padrão social que você encontra dentro desse país. E isso tudo se deve às políticas progressivas feitas pelo Pepe. O Pepe que foi o presidente do Uruguai e essas políticas atendeu muito à demanda da sociedade. Né? E aí essas políticas progressivas, o que a gente pode citar? Né? Como, por exemplo, a mulher agora ela tem direito a fazer, né, o aborto, ele teve aí uma liberalização do uso da maconha, ainda em sentido experimental, né? Enfim, foram algumas reformas que foram consideradas muito avançadas, né? E que isso acabou chamando a atenção do mundo todo. Isso foi até interessante porque começou a criar, alguns países começaram a criar alguns olhos, né, para o Uruguai, sobretudo para estreitar as suas relações comerciais. Bom, e aí a gente tem o Paraguai também. O Paraguai que ele vai apresentar baixos indicadores sociais, né? Diversos problemas sociais, tanto aí no que tange ao aspecto da desigualdade, às questões econômicas, concentração de renda e tudo mais. E isso vai favorecer que o Paraguai tenha uma dependência dos seus países vizinhos. E a gente pode citar claramente aqui o Brasil, né? Desde a criação ali da hidrelétrica binacional de Itaipu, binacional por quê? Porque tem a sua administração compartilhada com os dois governos, né? Tanto Paraguai como com o Brasil. Além disso, a gente tem a famosa ponte da amizade, né?
Então, todas essas obras de infraestruturas que vão sendo realizadas vai estreitando essa relação com os seus países vizinhos. E aí o Paraguai que possui um mercado de contrabando muito grande, né? Então isso vai favorecer aí que essa relação ela seja cada vez mais próxima, porque existem pessoas transitando de lá para cá e de cá para lá também. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.